Continuação do capítulo 6. Pede para repousar no chão. Depois de haver me alimentado e dado as devidas graças ao Pai, fiz minha dileta mãe entender que queria descansar um pouco, tendo disso a minha humanidade muita necessidade, por isso me colocasse no chão, pois queria ficar no chão para repousar e privar-me do consolo que sentia ao descansar nos seus braços. A este aviso, a mãe dileta encheu-se de dor, não tanto por ficar privada de ter-me no colo, quanto pela compaixão sentia em ter de me colocar sobre a terra nua. Tanto mais que a estação estava muito fria e a casa exposta às intempéries da estação e muito estragada. Obedeceu, contudo, e pôs-me no chão para descansar. Ela e seu esposo José, genuflexos, ficaram diante de mim e com muitas lágrimas estavam me contemplando, tendo o coração oprimido de dor ao verem-me daquela maneira com tanto padecimento. Mas era vontade de meu Pai que suas almas, tendo recebido muita consolação, experimentassem tão grande amargura, embora com muita resignação à vontade divina. Tal foi o teor de vida de minha mãe querida, enquanto viveu na terra. Teve grandes consolações ao tratar comigo, ao criar-me, ao dar-me seu leite, mas teve ainda pesadíssimas tribulações e sofreu grandes angústias ao ver-me sofrer tanto. Estas angústias e trabalhos, porém, faziam-na merecer muito, porque o sofria com grande resignação e conformava-se inteiramente com a vontade divina, e assim dava muita alegria a meu Pai e a mim. Estava eu, esposa minha, deitado na terra, e de fato ver-me excitava grande compaixão. Repousava a minha humanidade e minha alma tratava com dileto o Pai, que muito se comprazia em ver-me em tanta pobreza e miséria. Dizia a meu Pai: Eis, ó Pai amantíssimo, o vosso Filho unigênito jazendo por terra, humilhado em examinação, identificado ao pó. Dignai-vos olhar-me com amor, uma vez que me sujeito a esses padecimentos por vosso amor e pela salvação do gênero humano. Fique por esses meus sofrimentos satisfeita a vossa justiça e aplacada a vossa ira, inflamada pela malícia de vossos filhos adotivos, meus irmãos ingratos. Satisfaça-se em mim por todos os débitos que os meus irmãos contrariam com vossa divina majestade. Eis-me pronto, ó dileto Pai, a dar-vos a satisfação que vós de mim quereis. É bem razoável que eu, como vosso filho obediente, vos dê toda a satisfação que de mim exigis. Mas vos suplico, Pai misericordioso, ter piedade de todos os meus irmãos. Perdoai a todos e usai para com eles de vossa infinita misericórdia, e principalmente para com aqueles que vo-lo pedem. Eu agora vo-lo peço por todos, sem excetuar nenhum só, enquanto por todos me humanei. Terminada minha súplica, fez-me ver o dileto Pai como realizava os meus desejos com toda a liberalidade, ficando aplacado e satisfeito quanto a tudo o que pertencia à sua justiça, e como se inclinava benignamente para o gênero humano, a fim de usar em seu favor da infinita misericórdia, e quem quisesse se salvar o pudesse, pois realizava ele perfeitamente quanto por mim lhe fora requerido. Mas fez-me ver a multidão inumerável de meus irmãos que abusariam de sua grande misericórdia e por culpa própria se condenariam. A essa vista, prorrompi em copioso pranto, derramando muitas lágrimas de compaixão para com aquelas almas infelizes e desgraçadas que abusariam de tão grande misericórdia e bondade. Vendo-me em tamanha aflição, o Pai dileto consolou-me, declarando-me a complacência que depositava em minha pessoa,
o grande prazer que eu lhe dava e como ainda muitas almas recuperariam a graça e se salvariam por meio de minhas súplicas. Ofereceu-se ele a dar-lhe a sua graça potente, a qual muitas delas não resistiriam. Ficando com isso um tanto confortado, enxuguei as lágrimas, as quais havia oferecido ao Pai em desconto por meus irmãos. Enquanto falava assim com meu pai, estava minha dileta mãe e o seu esposo José prostrados por terra, chorando também eles de compaixão por ver-me em tão grande sofrimento e aflição, cuja causa desconheciam. Via, porém, minha dileta mãe à luz profética algumas vezes a causa de minha dor, enquanto em outras também esta o pai lhe escondia para fazê-la sofrer mais e com isso merecer mais, porque, se não sabia a causa, vinha-lhe a dúvida de ser a razão de minha dor por ter me desagradado, e então mais se inquietava e merecia mais. Nos braços de Maria. Estando, pois, nesta grande aflição por muito tempo, enquanto eu jazia por terra, muito angustiado e transido de frio, pedi ao Pai se dignasse dar algum conforto àquelas duas almas tão atribuladas por minha causa e ainda algum alívio aos meus membros doloridos, que por terem estado tanto tempo por terra e com grande frio estavam muito precisados de alívio. Com toda a benignidade condescendeu meu Pai e fez com que os anjos preparassem o fogo que jamais havíamos visto. Fiz eu com os olhos sinal à querida mãe de que me levantasse do chão onde jazia e me tomasse nos braços, o que ela não ousava fazer antes que lhe fosse mandado. Falei-lhe ainda ao coração com grande ternura, que com toda a liberdade me tomasse e com isso me consolasse a mãe aflitíssima. De fato, tomou-me afetuosamente e com seu esposo José avizinhou-se do pequeno fogo que lá estava preparado pelas mãos dos anjos. Ambos sentaram-se no chão, por não haver outro assento, e aqueciam-se, porque estavam muito transidos de frio. Estava eu nos braços da dileta mãe diante de José e com a minha presença consolava-os muito. Ora, fitava a uma, ora a outro, com olhos amorosos e serenos que efetivamente teriam trazido alegria a todo o paraíso. Sentia minha humanidade algum conforto em receber aquele calor que o fogo me ministrava e muito mais consolava-me o calor natural que saía do peito inflamado de amor para comigo de minha dileta mãe. Enquanto estava assim aquecendo-me e consolando a mãe com José, agradecia ao Pai e suplicava-lhe que, assim como se dignara dar-me este consolo a mim, a minha mãe e a José, se dignasse oferecer socorro e dar refrigério e consolo a todos os meus irmãos que se encontrassem em semelhante necessidade, principalmente quando se achavam em extrema pobreza e também com aflição de espírito, como nos encontrávamos nós naquele tempo. O Pai me prometeu fazê-lo e então se fizeram presentes a meu espírito todos os padecimentos pelos quais haveria de passar e a que estariam sujeitos todos os meus irmãos por mim contemplados com grande compaixão. Tanto mais orava por eles quanto estava experimentando em minha humanidade. Via, esposa minha, como sofreriam muitos com paciência, mas muitos sofrendo forçosamente e com impaciência perderiam o mérito. Daí eu orava principalmente por estes ao Pai, a fim de que lhes desse virtude e graça para sofrerem voluntariamente e com paciência por seu amor a imitação de mim, que se dignasse em tudo consolá-los para que se animassem mais a sofrer, como de fato faz o Pai dileto. Deveras não existe no mundo pessoa, por pobre, aflita ou atribulada que seja, que outro tanto não vá experimentando as misericórdias e a providência divinas, quer no temporal como no espiritual.
Estando, portanto, assim retirado naquele pequeno asilo, desprovido de todo socorro humano, fruíamos do socorro divino. Mas isto só se experimentava em casos de extrema necessidade, porque quando era possível encontrar humanamente, valíamos-nos dos meios humanos, não reclamando de meu pai semelhantes milagres, porque de fato havia vindo ao mundo para sofrer tudo e de tudo, e experimentar todas as necessidades a que se teriam sujeitado meus irmãos. A refeição frugal. Havendo estado por algum tempo assim, recebendo algum alívio de minha humanidade, consolando a alma de Maria e de José, rendemos juntos graças a meu Pai por tudo o que se dignara conceder-nos. A querida mãe e José tiveram algum alívio, alimentando-se daquilo que José havia obtido em esmola. Embora fosse um pouco de pão e outras coisas mesquinhas, não obstante parecia-lhes uma comida régia. Encontravam nela tanto sabor, porque só a minha presença já os reconfortava e servia de condimento a todos os seus alimentos, que eram, na maioria dos casos, somente pão e água. Estava mirando-os com amor e como se estivesse aproveitando daquela sua refeição, mostrava-lhes com meu aspecto grande alegria. A complacência e o gosto que sentia com isso oferecia-o ao Pai em suplência por meus irmãos, principalmente por aqueles que, vendo o próximo provido e socorrido pelo Pai, em vez de se alegrarem e regozijarem com isso, e também recordarem-se de agradecer ao Pai, antes se entristecem. Sendo isso assaz abominável e odioso ao Pai, e como os meus irmãos faltariam muito neste ponto, eu, que já o previa, rezava muito ao Pai, impetrando-lhes misericórdia e oferecendo ao Pai por eles a complacência e o gosto que eu tinha, a fim de que com isso se aplacasse meu Pai, com justiça irado contra eles por causa de sua perversidade e malícia, e muito mais pela dureza de seus corações, que de fato se mostram nisso bem semelhante às feras mais selvagens. Ficava cada vez mais aplacado e satisfeito meu pai, e eu muito me consolava, vendo a sua complacência em tudo o que eu fazia em prol de meus irmãos. Depois de alimentados, juntos deram as devidas graças ao Pai, e eu fazia o mesmo, unindo os seus agradecimentos aos meus. Oferecia-os ao Pai e era-lhes muito gratos. Eram-lhe muito gratos. O Santo Retiro. A querida mãe e seu esposo José passaram alguns dias segundo este modo de viver naquela casa, e quase num santo retiro estavam em contínua oração. Não houve quem viesse vê-los e oferecer-lhes algum socorro. Esquecidos de todos, mas muito favorecidos por meu pai. Havendo decorrido alguns dias assim, em divina contemplação e nos louvores divinos, começou José a procurar serviço na cidade, querendo exercer seu ofício e obter algum conforto para sua esposa. Ainda achar para a mesma algum trabalho com o qual pudesse ganhar o sustento. Tudo encontrava e tinha bom êxito, embora com grande dificuldade e aborrecimento, porque as mais das vezes era maltratado por aquela gente feroz e bárbara. Enquanto estávamos naquele retiro, oferecia ao Pai as orações, a solidão e o retiro, e pedia-lhe se dignasse inspirar ao coração de meus irmãos semelhante exercício, e que no meio da multidão dos cuidados mundanos se retirassem à solidão para orar e tratar do negócio importantíssimo da sua eterna salvação. Assim como pratiquei isso com minha dileta mãe José no meio de gente bárbara, assim não desdenhassem praticá-lo eles, por mais que se encontrassem entre homens pecadores e mundanos. Tanto mais que aquilo que eu realizava para o bem deles e o que eles mesmos fazem devem servir-lhes para a própria utilidade. Prometeu meu pai fazê-lo, tanto mais que tal retiro é muito necessário para a salvação deles, realmente o pai praticando.
não deixa de inspirar ao coração de todos também que se apartem das preocupações mundanas, retirem-se para cuidar da própria alma e tratar com ele sobre a causa importante da salvação eterna. Mas como são poucos os que dão ouvido às inspirações divinas. O coração se fascina tanto pelos cuidados mundanos e as comodidades do corpo, que eles deixam correr o que se relaciona com a alma e parece que não conseguem persuadir-se a tratarem do negócio da própria salvação eterna. Oferecia eu aquele meu retiro ao Pai por aqueles que não se convencem de fazê-lo, para que com isso o Pai lhes concedesse novos estímulos para o coração e novas inspirações, de modo que se rendessem aos chamados divinos. Como de fato há muitos que, depois de grande resistência, no fim se dão por vencidos e correspondem a tudo o que meu Pai lhes inspira. Opera a salvação dos irmãos. Continuando ali, com esta forma de vida, não deixei passar momento algum sem trabalhar junto de meu Pai pela salvação de meus irmãos, impetrando-lhes muitas graças. José exercia seu ministério, como também minha querida mãe, trabalhando em alguma coisa para sustentar-se. Mas a maior ocupação deles era estar contemplando a minha pessoa e pensar em fazer-me tudo aquilo de que podia precisar, atentos à realização de minha vontade. Ofereci ao Pai sua solicitude e a que eu tinha por dar-lhe glória, agradecer-lhe, bendizê-lo e louvá-lo, e suplicava-lhe desses aos meus irmãos solicitude semelhante para com ele. Isto é, que o seu pensamento e ocupação maior fosse primeiro procurar a glória de meu Pai, bendizê-lo, louvá-lo e agradecer-lhe, e depois fazer aquilo que era preciso para a própria manutenção. Ofereci a minha solicitude em suplência das omissões da maioria dos meus irmãos. Meu Pai a aceitava e prometia me dar muitas graças a meus irmãos, a fim de que pudessem, todas as vezes que eu quisessem, fazer tudo aquilo que eu por eles lhes suplicava, e ele me prometia. Ó esposa minha, quantas graças então obtinha para os meus irmãos! Quantas luzes e quantos favores, quanta misericórdia lhes impetrava! Depois via muito bem que eles abusariam disso e não lhe dariam importância alguma. Apesar disso, jamais deixei de fazer o mesmo, sem considerar de modo algum a ingratidão e o desamor que tivesse sentido contra mim, sem qualquer estima por tudo o que realizava em prol de sua salvação. E como esta ingratidão e descortesia desagradavam muito a meu Pai, oferecia-lhe a gratidão que tinha para com ele, em suplência das omissões deles, e com isso meu Pai ficava muito satisfeito. Como é monstruoso de fato ver o amor dedicado por meu Pai ao gênero humano, e quanto fiz e realizei para merecer-lhes a vida eterna, e eles ficaram de tal modo esquecidos de tantos benefícios, favores e graças, que nem ao menos se recordam de um ato de agradecimento a meu Pai e a mim. Na verdade, sua contínua ocupação deveria ser justamente essa: louvar e agradecer ao meu Pai por tudo quanto lhes dispensa e imitar-me com a maior perfeição possível. Mas empenham-se em tudo menos em fazer isso. O mal está em que o dano é deles mesmos. Privam-se de uma multidão de graças e de misericórdias que meu Pai faria chover sobre eles, se eles se mostrassem gratos e correspondessem ao seu amor infinito. Vê o morticínio dos inocentes. Via depois, enquanto estava aqui morando, o morticínio cruel dos inocentes que Herodes praticou para dar-me a morte também a mim. Ignorando quem eu era, matou a todos, esperando apanhar-me também entre eles. Oh, quanto me afligia esta crueldade para com os meninos e o ódio mortal que me tinha, sem fundamento algum. Oprimia-me ainda muito a angústia das pobres mães, e ouvindo seu choro e o dos meninos, punha-me também a chorar.
Atravessavam-me o coração os lamentos das mães desconsoladas, sendo de coração muito suave e benigno e inteiramente amor. Sentia muita dó ao vê-las tão atribuladas por minha causa. Elevavam suas vozes lacrimosas até as estrelas, e na verdade chegavam a penetrar nos ouvidos de meu pai e em meu coração. Mas não era conveniente conceder-lhes a graça que ambicionavam. O coração de Herodes estava tão obcecado pela paixão que não se deteve jamais diante das inspirações divinas, mas quis que se executassem a ordem cruel e injusta. Não se saciou nem se aplacou enquanto não viu o morticínio universal de todos os meninos inocentes. Oferecia a compaixão que por eles tinha a meu pai e pedia-lhe que se dignasse consolar as mães aflitas como efetivamente fazia, dando-lhes graça particular, inspirando a seus corações que sofressem angústia por seu amor e sacrificassem seus filhos como vítimas à morte, a fim de que acelerasse a vinda do Messias, por elas muito esperado. Com este pensamento iam se consolando muito as mães aflitas. Via as almas de todos aqueles meninos que eram mortos por minha causa, e todos antes de descerem ao limbo vinham a mim para reconhecer-me como seu Deus e Redentor, adoravam-me e com a minha bênção partiam, fazendo-me muitos atos de homenagem e gratidão pela bela sorte que lhes coubera de morrer por meu amor. Eu dava-lhes grandes demonstrações de amor e lhes dedicava, animando-os a irem de bom grado para o limbo, porque logo iria tirá-los de lá, depois de minha morte, e conduzi-los ao reino celeste. Eles partiram jubilosos. Agradecia depois a meu pai, que se comprazia em enviá-los a mim antes de todos como um dom. Morrendo por meu amor, se haviam tornado dignos de entrar no reino dos céus para seguir-me aonde quer que eu fosse. O Pai fazia-me tal dom a fim de que eu sofresse de bom grado cada vez mais, vendo que já começava a colher o fruto de meus padecimentos. Experimentava grande consolo ao ver aquelas almas livres da escravidão do pecado e já feitas herdeiras daquela glória que eu viera lhes merecer por meio de minha paixão e morte dolorosa. Agradeci ao Pai o que ele realizava. Ofereci-lhe minha consolação e alegria e suplicava-lhe se dignasse fazer coisa semelhante a meus irmãos, quando afligidos e angustiados por pessoas iníquas, perseguidos e até mortos. Ele fizesse com que todas essas perseguições e angústias lhe obtivessem bastante glória e consolo e merecessem por eles a posse do paraíso. Quanto maiores forem as perseguições, as penas, os trabalhos, tanto maior seja a glória que lhe esteja preparada no céu. Tudo isso prometeu-me o Pai, pedindo-lhe ainda que se ele permitisse a tribulação, quando as pessoas iníquas se erguessem com soberba e atribulassem e oprimissem os inocentes, desse a esses últimos tanta graça e virtude, que recebessem tudo de suas mãos e tudo suportassem de boa vontade por seu amor e para adquirirem o reino eterno, uma vez que lá não entram senão os que passam por muitas tribulações e pelo caminho da cruz e dos trabalhos, conforme eu também passei. E que lhes desse verdadeira luz e sentimento para abraçarem aquelas penas e tribulações e reconhecerem-nas como graças particulares dispensadas por sua liberalidade para merecerem glória imensa no reino dos céus. O Pai mostrava-se pronto a conceder todas essas graças, luzes e favores a meus irmãos fiéis e muito mais àqueles de boa vontade que tinham o desejo de sofrer por seu amor e para imitar-me a mim, exemplo para eles. Mas fazia-me ainda ver a grande multidão daqueles que, atormentados e oprimidos por homens perversos com permissão de meu Pai, para que tivesse ocasião de sofrer e de se exercitar na virtude,
e obter com isso o reino dos céus, recusam sofrer e se impacientam contra quem os atormenta, não querendo estar sujeitos a nenhum sofrimento e perseguição, e chegando muitos a irarem-se contra o meu Pai por me permitir que sejam atormentados e oprimidos pelas malvadas perseguições. Não querem compreender aquilo que tantas vezes meu Pai lhes deu a entender, a saber que é necessário haver perseguições e tribulações a fim de merecerem a vida eterna. Ao ver eu tão grande multidão de meus irmãos neste erro, isto é, não querendo aceitar sofrer estas pequenas perseguições e tribulações para chegarem ao prêmio prometido, sentia grande compaixão e muito me afligia por esta cegueira causada pelo amor próprio e a pouca estima pelo sofrimento. Deveriam considerar antes de todas as consolações que o mundo pode lhes dar, só trazem algum alívio à carne, mas depois precipitam a alma num abismo de misérias. O sofrimento, porém, eleva o espírito, enche a alma de virtudes sólidas e fala adquirir a vida eterna. Na verdade, quantos errados neste ponto fogem do sofrimento à medida do possível e não advertem que, fugindo do sofrimento, fogem também da ocasião melhor preparada por meu Pai de adquirirem a glória eterna. Oh, quanto me afligia esta cegueira verificada por mim na maior parte de meus irmãos. Por isso pedia com grande instância a meu dileto Pai que os iluminasse e fizesse conhecer a substância e doçura encontradas sob a dura casca do sofrer. O Pai não deixa, no entanto, de fazer-lhes conhecer, até mesmo através da experiência, esta verdade, por mais que muitos não a queiram aceitar, e não querem entender o pensamento, embora por eles bem conhecido, de não poderem se esquivar daquelas perseguições, daquelas tribulações, daqueles padecimentos, daquelas opressões. Portanto, deveriam ao menos fazer da necessidade virtude, e assim conquistariam o mérito e o prêmio de seus padecimentos. Eu impetrava para todos muita graça neste particular. Na verdade, vi ainda os efeitos admiráveis desta e muitas almas, mas muitas também os empregavam mal. Por parte das primeiras dava graças ao Pai, e quanto às segundas, rezava que tivesse delas compaixão e desculpasse-lhes a cegueira. Sem dúvida, são dignas de compaixão por sofrerem forçosamente e sem adquirirem mérito algum, visto não quererem receber tudo das mãos do Pai e servirem-se mal daquilo que deveriam usar para o bem e o proveito de suas almas. As visitas. Estando eu, portanto, com este modo de viver retirado e em tantos padecimentos, minha querida mãe empregando algum tempo do dia no trabalho manual para ganhar o pão, e José igualmente exercendo o seu ofício, começamos a relacionar-nos com algumas pessoas que, tocadas de mera compaixão e atraídas pelas gentis maneiras de minha querida mãe, e mais ainda pela amabilidade de meu aspecto, formosura e graça de meu rosto, vinham algumas vezes procurar minha mãe querida e conversar por breve tempo com ela para ouvirem-na falar. Na verdade, sua palestra arrebatava o coração de todos os que a ouviam. Quanto a mim, cativava-os por certo afeto sobrenatural e santo. Vinham às vezes os pequeninos, almas inocentes, e muito me comprazia em vê-los. Ficavam encantados por minha atração admirável. De fato, causava grande impressão nos corações puros e inocentes. Muito me aprazia vê-los vir a mim com aquele afeto e simplicidade pueril. Maria ensina. A mãe dileta aproveitava a ocasião dessas visitas para tornar conhecido o Deus verdadeiro, e alguns daquela nação, embora por natureza fossem ferozes e esquivos ao bem, tanto era a graça e o modo com que os recebia a mãe querida, que não podiam resistir e contradizer a quanto ela lhes ensinava.
Minha mãe desempenhava frequentemente essa tarefa conforme ordenado por mim, por vontade de meu pai. Fazia-o de tal modo que em breve tempo tornou-se aquela casa uma escola de virtudes. Quanto me aprazia ver aquelas almas inteiramente atentas, dadas a crer nas verdades eternas e levadas ao conhecimento do verdadeiro Deus. Oferecia esta minha consolação ao Pai e pedia-lhe se dignasse inserir em seu peito novas inspirações, luzes, graças, para receberem a doutrina celeste. Suplicava-lhe se dignasse insinuar ao coração de meus irmãos sentimentos semelhantes aos de minha querida mãe para a salvação de seu próximo, a fim de que se dispusessem a fazer conhecido o verdadeiro Deus àquelas almas ignorantes e cegas, privadas de luz e de fé. Havia algum tempo que estava ali habitando, e sempre no mesmo teor de vida pobre acima referido. Só era conhecido para o nosso serviço uma pequena tábua onde eu me deitava para repousar, outra para minha mãe e outra para José, e poucas coisas necessárias para vivermos como pobres forasteiros. A minha querida mãe traziam muitas coisas de presente os que eram instruídos por ela, e eram-lhe muito afeiçoados. Mas a mãe amada tudo recusava e só aceitava aquilo que julgava muito necessário ou para minha pessoa ou para José, seu esposo. Embora estas visitas à minha querida mãe fossem muito raras, tornaram-se mais frequentes e eram para minha mãe certa incomodidade a sujeição, porque o seu desejo era estar só para atender à contemplação divina e tratar comigo, sendo eu o único objeto amado, onde seu coração encontrava todas as delícias inimagináveis. Coisa semelhante me acontecia, alegrando-me muito de estar a sós com ela e ouvir os afetos amorosos de seu coração inflamado. Na verdade, seus admiráveis atrativos e raras virtudes haviam me roubado o coração. Tamanho era o gosto que tinha de estar com ela e com ela conversar, que nisso encontrava todas as minhas delícias. Não obstante, privávamos-nos frequentemente desta consolação, preferindo voluntariamente sofrer, senão pela ausência ou menos pela privação de conversarmos a sós, e principalmente em seu coração, onde eu me fazia ouvir com palavras amorosas, e ela igualmente correspondia-me com grande amor e graça, de modo que cada vez mais ficava preso à sua amável convivência. Mas devendo ela tratar com algumas daquelas pessoas e instruí-las no conhecimento do verdadeiro Deus, privava-se do trato familiar comigo, como também eu renunciava àquela consolação. Oferecia esta minha e sua privação ao Pai e pedia-lhe que, em virtude desta nossa mortificação e privação da convivência, feitas para cumprir a sua vontade, se dignasse inspirar sentimento e desapego semelhantes a meus irmãos, mesmo nas coisas mais santas, para atender à salvação do próximo, instruí-lo e atraí-lo ao caminho reto da virtude, porque há muitos que, podendo fazê-lo, não o fazem, para atenderem apenas ao que respeita à própria satisfação e ao gosto espiritual, sem cuidarem de fazer o que é de maior glória para meu Pai, a saber, a salvação das almas. Assim como eu deixei a minha glória e o seio do Pai para vir à terra salvar os homens, e na terra privei-me muitas vezes de tratar com a minha querida mãe, para atender à conquista das almas, assim eles não devem desdenhar, abandonar o que apreciam no exercício da contemplação e outros exercícios espirituais para proveito próprio, a fim de cuidarem da salvação do próximo, instruindo-o, ensinando-lhes a lei divina e orientando-os para a virtude.
Na verdade, é grandioso privar-se alguém do próprio sossego e consolo espiritual que se encontra na solidão e no retiro pelo trato familiar com meu pai. Mas o pensamento de dar-lhe maior prazer faz com que alguém se prive voluntariamente da própria consolação. E por mais que alguém o faça e se prive, não chegará jamais a privar-se tanto quanto me privei eu e minha dileta mãe, porque ninguém pode jamais chegar a gostar tanto quanto eu gostava de tratar com ela e ela comigo. Apesar de jamais estarem os nossos corações separados um do outro, não obstante ela, mera criatura, não podia ter a satisfação de tratar atentamente comigo quando se empregava em semelhante obra de caridade para com o próximo. Fruía então de outro prazer, o de atrair as almas ao conhecimento do Deus verdadeiro e retirá-las da escravidão do demônio. No entanto, era-lhe bem mais agradável estar comigo. Tendo eu obtido do Pai a graça suplicada para a salvação de meus irmãos necessitados de ensinamento, oferecia-lhe depois esta privação minha e a da querida mãe, e o pronto desapego, meu e dela, de tal consolo para suprir a omissão dos que, apegados a si próprios e aos gostos espirituais, não sabem privar-se deles por amor a meu Pai e para cumprirem a sua divina vontade. Estes, portanto, merecem ficar privados de um e de outro em castigo da excessiva afeição a certas coisas, se bem que santas. Por isso fazia aquela oferta a meu Pai para suprir esta relutância à vontade divina e o apego às próprias consolações, a fim de que meu Pai não os castigasse com a privação de suas graças, como de fato merecem. O Pai ficava um tanto aplacado com minhas ofertas e prometia-me retardar o castigo e dar-lhes novos impulsos, inspirações mais poderosas e nova graça. Via que muitos disso se serviriam e corresponderiam à vontade divina, fazendo tudo o que meu Pai deles esperava. Isto trazia-me grande consolo e agradecia ao Pai a graça conferida àquelas almas. Por elas implorava nova graça e favores, e em particular o dom da perseverança. Palavras eficazes de Maria. Em tal exercício, segundo este modo de viver, era grande o meu conforto ver que aquelas almas aprendiam as verdades eternas e ficavam iluminadas. Ora, ao Pai se dignasse dar tanta virtude, graça e eficácia às palavras de minha querida mãe, que todos os que a ouvissem ficassem persuadidos da verdade por ela ensinada. Ele o fazia porque tal era sua graça ao falar e tão poderosa a eficácia de suas palavras, que ficava quem a ouvia uma vez não só instruído e persuadido de quanto lhe ensinava, mas ainda muito se lhe afeiçoava. Alcançava grande êxito naquele lugar a mãe querida, e como mestra divina fazia com que muitos ficassem persuadidos da verdade. Enquanto fossem breves, as suas palavras tinham tanta eficácia que se imprimiam na mente de quem as ouvia. Por isso, muitos presenteavam a querida mãe, tanto pelo bem que lhes fazia, como ainda pelo amor que lhes dedicavam. Ela, porém, tudo recusava e só às vezes aceitava quando lhe era muito necessário para a manutenção de sua pessoa e de José. Fazia-o quando se achava sem trabalho, e tanto ela como José não tinham com que manter-se. Eu olhava com olhos benignos e amorosos os que vinham, e eram tão potentes os meus olhares que lhes penetravam o coração. Apesar de serem gente bárbara e de coração duro, comoviam-se muito ao ver-me tão benigno e amoroso para com eles. A este respeito, porém, havia orado ao Pai a fim de que aquelas almas mais se rendessem e se dispusessem a crer nele. A pobreza de Jesus. Estando, pois, naquela pequena casinha a viver em pobreza, se bem que pudesse obter algum alívio e viver com maior comodidade,
Jamais quis fazê-lo de modo que os que me viam ficassem edificados e, pela força de meu exemplo, aprendessem melhor a verdade ensinada por minha mãe, e ainda por jamais ter aceitado o presente, preferindo viver pobre e sofrer mesmo quanto ao necessário. Ofereci este meu sofrimento voluntário ao Pai e a forma de viver que mantinha com minha mãe, para dar àquela gente exemplo da prática daquilo que lhes ensinava minha querida mãe, e pedi-lhe se dignasse insinuar sentimento semelhante ao coração de todos aqueles que se empenhavam neste exercício de ensinar a vida perfeita, quer dizer, que pratiquem com toda a perfeição o que transmitem aos outros, pois do contrário são frequentemente vãs as suas fadigas, uma vez que o exemplo é mais eficaz do que a palavra. Ainda eu via que muitos se dariam a este exercício, mas não obteriam fruto algum por divergirem do ensinamento às obras. Por isso fazia muitas súplicas a meu pai que lhes inspirassem a agirem de acordo com o que ensinam, a fim de poderem recolher o ambicionado fruto de seus ensinamentos, a conversão das almas e o mérito próprio. Ao Pai agradavam estas minhas preces e ofertas, e prometia-me fazer tudo aquilo que ele pedia, como de fato não omite. Mas é tão grande em alguns o amor próprio e a solicitude das preocupações temporais, que pouco ouvido dão às inspirações e impulsos da graça, e atribuem importância maior ao seu bem-estar do que ao bem das almas. Não se preocupam por gastarem em vão exortações e provas, porque vivem a seu modo. Que pesar sentia por esta cegueira de meus irmãos. Realmente, como apresentava ardentes súplicas a este respeito a meu pai, para outros adiantavam, pois, dando ouvido às inspirações divinas, põe-se a agir verdadeiramente com toda a perfeição, e por isso seus ensinamentos alcançam o pretendido fruto, a saber, a conversão das almas e a glória de meu Pai. Mas como são poucos os que assim agem, em consequência, mínimo é o fruto que se vê de tantas doutrinas e ensinamentos. Um coração repleto do Espírito de meu Pai obtém o fruto ambicionado, porque age conforme os ensinamentos divinos. Mas um coração repleto do Espírito do mundo, pouco ou nenhum fruto retira de suas palavras, porque vive conforme os ditames dos sentimentos, dos sentidos e do mundo. Fiat.